Estamos ao vivo aqui pelo canal do Conde, começando mais uma transmissão, horário tradicional da minha live, mas o Fabiano Leitão é meu convidado mais que especial para a gente conversar hoje sobre a crise de coronavírus no Brasil, sobre os dados mais recentes da OMS, dados importantes que o Fabiano está estudando o full time todo dia, e também sobre, enfim, sobre o Jornal Nacional, sobre tudo que aconteceu, sobre o panelaço, a gente vai dar uma geral. Foram os últimos 2 dias muito intensos e a crise, a pandemia no mundo vai atingindo um patamar de muita preocupação. Quero agradecer a todos que estão chegando aqui para acompanhar essa live. Fabiano Leitão, tudo bem, querido? Como é que vai? Já está tweetando ainda. É, Na verdade, eu estou vendo alguns dados aqui da OMS, os últimos que saíram, e a situação é cada vez mais preocupante, né? A gente vê aí esse governo incapaz, irresponsável, e, enfim, a gente está tentando lutar contra essa maré aí. Fabiano, eu vou deixar para falar sobre a invasão do link, ocupação democrática do link do Jornal Nacional mais para o final. Então, todo mundo aguarda aí, porque daqui a pouco a gente vai descrever, eu vou trazer o vídeo aqui para vocês. Quero começar falando da live que o Lula fez ontem. Você viu a live do Lula? Vi. O Lula Ele dá um norte para a gente, né? é o norte. Tava sendo, enfim, a gente estava esperando, até porque ele também, as pessoas estavam preocupadas com a saúde dele, então ele apareceu também para dissipar qualquer dúvida sobre o estado dele de saúde, que está excelente, a gente percebe, inclusive, pela própria fala e pela própria performance dele. Mais importante, Fabiano, são os pontos que ele delineia ali como ex-presidente, dizendo que governo tem de governar, não ficar olhando no espelho enfim, nessa masturbação, nessa coisa maluca que o cara só fica preocupado com a sua popularidade. Tem uma questão ideológica também de puxar o saco dos Estados Unidos e embate com a China. Dá a sua palavra aí sobre esse patamar, sobre a fala do Lula. Rapidamente, eu estou com um vídeo do Lula aqui também, daqui a pouco eu vou passar um pedacinho para a gente. Como é que você está lendo esse momento? Fabiano Leitão. Querido, com enorme preocupação, né? A fala do Lula ontem foi uma aula, né? Enfim, a gente está analisando. Eu perdi aqui agora eu voltei com a imagem, deu uma falhada aqui. Mas assim, aquela coisa do Bolsonaro se preocupar só consigo mesmo, né? Ontem, né, vendo a fala do Lula, e eu vi agora há pouco o Instituto Lula publicar, né? Eu fiz um outro dimensionamento na minha cabeça sobre a direita e a extrema-direita. A gente sabe muito bem que um principal fator da direita é o egoísmo, né? Aquele cara que se preocupa consigo mesmo, né? E a extrema-direita é o extremo egoísmo. Exato. Né? A gente vê isso principalmente na fala do Eduardo Bolsonaro, quando ele critica o único país hoje que tem a capacidade de produção, a capacidade, a sapiência de combater o coronavírus, é a China. É o único país do mundo. E ele vai e afronta a China. Né? Quer dizer, ele não tem nenhuma preocupação com o povo brasileiro. A família Bolsonaro, ela só se preocupa consigo mesma, né? Não é só burrice, não é só despreparo, não é só isso, né? É uma lógica sabe, de você se preocupar só consigo mesmo, sabe, do egoísmo ao extremo, né? Seria mais ou menos isso que eu vi. Eu analisei a fala do Lula muitas vezes. Ele é um cara que dá segurança para a gente. Eu vi, Gustavo, falando já nisso. Eu tenho uma grande companheira em Curitiba, a Tânia Mandarino, que ela escreveu um texto que, se o presidente Lula depois tiver a oportunidade de ler, que a gente está órfão, né, de pai, né, porque o nosso pai, que é o Lula, e nossa mãe, que é a Dilma, que governaram tão bem esse país,
Infelizmente, eles estão de mãos atadas agora, porque eles não estão no governo, né? E a gente tem um cara que não se preocupa, sabe aquele pai que joga o filho no mundo e não está nem aí, vai para o bar e deixa o filho sem escova de dente, enfim, sem cuidado, não paga pensão, entendeu? É esse cara que está no governo. Enquanto aquele pai zeloso, cuidadoso, infelizmente, ele não pode fazer nada nesse momento. Fabiano, deixa eu transmitir aqui minha impressão também, quer dizer, a fala do Lula ontem foi um dia especial porque a Angela Merkel também fez um discurso histórico para o povo alemão e mostra preocupação de um chefe de Estado com o seu povo. O Alberto Fernandes também fez uma carta ao povo argentino, histórica, para anunciar o isolamento de todo o país. Então, o Alberto Fernandes está trabalhando intensamente e nós vemos aqui no Brasil a ausência absoluta. O Bolsonaro não teria condição de escrever nenhum parágrafo. Por quê? Nesses momentos históricos, a Angela Merkel disse, é o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Precisa haver uma voz, precisa haver liderança. Não é nem a questão tecnicalidades da medicina, tudo isso precisa, mas alguém precisa estar acima disso para conduzir o processo de um país inteiro. O Lula mostrou ontem, com essa live dele, que ele continua sendo essa liderança, a única liderança confiável no Brasil. E o que eu me impressionei hoje, Fabiana, é que assim, ele elogiou a imprensa, tá? O Lula elogiou, eu vou trazer um trechinho da fala dele aqui. Acho que ele sinaliza para que o brasileiro, nesse momento, brasileiro que tem amor à própria vida, jornalistas de direita que sejam, realmente façam um isolamento do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ir para uma quarentena política assim infinita para a gente poder superar esse momento. Devolvo para você enquanto eu vou procurar o vídeo do Lula aqui para passar para a gente. Fala, Fabiano. Eu concordo em absoluto. O vídeo do Lula ontem foi histórico. O vídeo foi um pai preocupado, né? Eu vou na lógica da Tânia, né? Que, sabe, tanto fez pelo país, enfim. E o povo vai ver isso. O povo também foi... Alô, você está me vendo? Acho que caiu aqui. Estou te vendo, enfim, deu uma pequena oscilação, oscilou, mas voltou. Vai lá. Maravilha. E o povo vai ver isso. E também tem muita gente nesse barco todo aí, com a criminalização do PT, com a criminalização do Lula. O povo está abrindo o olho. Está abrindo o olho para quem lutou por ele, que foi o presidente Lula, que foi a presidenta Dilma, que foi o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras desse país. O povo vai ver. Isso, infelizmente, essa doença, Conde, essa doença ela vai nos trazer ensinamentos muito grandes para a humanidade, reflexões internas aqui no Brasil de qual a governança que se quer para o país. Se é uma governança pró-povo, humanista, ou se é uma governança para as elites, da necropolítica, né, que é a política da morte, né? E assim, analisando a família Bolsonaro, né, como eles só se preocupam consigo mesmo, isso passa a ser mais contundente o projeto político deles, que é um projeto de morte. Como que você se preocupa mais com a quebra das empresas aéreas do que com a capacidade da rede pública de atender o povo? Como que passa isso na cabeça deles? A preocupação maior com o mercado financeiro do que com o povo. O Lula foi... Por isso que a fala do Lula é um norte para todo o nosso país. Porque ele fala... exato. Ele fala exatamente isso no final da fala dele. Ele fala, olha, depois a gente se preocupa com o mercado financeiro, enfim, com as empresas, com a saúde fiscal do nosso país, mas primeiro é o povo. Então, esse paralelo, essa quebra que tem, né, Gustavo, o povo vai entender isso. Eu tenho uma esperança. Agora, Fabiano, precisa chegar no povo. A live do Lula teve um alcance grande e tudo mais, mas tem de insistir
porque a imprensa hegemônica, que foi elogiada pelo Lula, e que nós, enfim, nós entendemos esse movimento, porque o Brasil precisa se unir com as informações em torno da prevenção a essa pandemia. Eu vou mostrar gráficos aqui para vocês que são muito preocupantes, mas a imprensa não reverberou a fala do Lula, que é a fala mais importante até aqui no que diz respeito à situação de pandemia brasileira. Eu vou agradecer aqui o pessoal que está no bate-papo. Deixa eu ouvir aqui. Pedro Henrique, boa tarde, força aos guerreiros da resistência. Conde Fabiano, os telespectadores, abraço daqui da Bahia, Chapada Diamantina. Verônica Vidal está dizendo, eu vi, está muito bem, muito lindo, meu presidente, está dizendo aqui da performance do Lula, está jovem, está uma coisa impressionante. Marisa Tasto Lopes, enclausurada, mas feliz por acompanhar full time, meus queridos progressistas. Obrigado, querida. Luana Saraiva, Luzia Fagundes, Pedro Henrique, Deise Ribeiro, Nina Rosa, Sal. Parabéns, Fabiano Leitão. Obrigada por lavar nossa alma e estar sempre presente e consciente em nossa jornada de luta. O que você fez no Jornal Nacional foi uma coisa espetacular, porque o Jornal Nacional ainda é o grande... a chapa branca, né? É a informação oficiosa e oficial do Brasil, cheia de perfumaria, e foi muito... Ver o William Bonner assim, se desculpando com o telespectador pelo fato do teu trompete, foi muito ridículo, muito vergonhoso, e eu vi como é que se tratou esse tema. Você quer comentar rapidinho? No final da live a gente vai repassar isso a limpo, mas coitadinho do William Bonner, né? Não está entendendo nada. Daqui a pouco vai pegar o coronavírus, não está entendendo. Olha, todas as ações que a gente fez até hoje, ela tinha um objetivo, né? E o objetivo dessa ação que a gente fez foi lembrar ao povo quem lutou por ele, que foi o Lula. Do subconsciente da pessoa que escutou aquelas notas entrarem na cabeça do nosso povo, que precisa ser lembrado. O Lula, ele é a chave, não só, a gente já conversou muito sobre isso, né, Gustavo? Uhum. Não só do povo brasileiro. Fabiano, só dá um toque o Lula representa para o povo. Só dar um toque em você, que às vezes deu uma oscilada na rede, mas aí volta do que você estava falando. É uma pequena estabilidade, então, para explicar para o público. O Lula, ele representa, ele é uma chave de soluções para toda a América. Ele é uma liderança mundial, humanista, né, que nesse momento o Lula, se fosse chefe de Estado, ele estava comandando todo um processo, né, na ONU enfim, de preocupação com os mais pobres, que não vão ter proteção. Você vê as pessoas trabalhando nos supermercados, porque elas vão ter que trabalhar, infelizmente, e eu vejo supermercados, as pessoas no caixa, sem álcool gel, sem a máscara, passando milhares de compras. Essas pessoas vão ser contaminadas. Por quê? Porque a pessoa pega lá na prateleira o produto, está contaminado, aí ela vai passar aquele produto naquela esteira, ela vai se contaminar. Precisa dizer o seguinte, porque você tem uma infecção, uma contaminação que não tem sintoma. Então, tem muita gente que tem o coronavírus, não fez o teste, porque não tem teste para todo mundo, e que não vai saber. É por isso que o auto-isolamento, que é o que o Lula está fazendo nesse momento, mesmo sem sintomas, sem o vírus, é importante para você ter o pensamento da coletividade, que é o que a extrema-direita não tem, que é egoísta e individualista. Fabiano, complementa aí que eu vou passar o Lula um pouquinho para a gente. Então, só para colocar em ciclo essa questão. Vamos lá, a caixa do supermercado. Aí o cara contaminado pega o produto na prateleira, passa na esteira, ela se contamina, depois ela vai pegar o ônibus lotado ou então o metrô lotado, vai contaminar mais pessoas. Olha só o absurdo que vai acontecer. Chega lá na casa dela, ela contamina a família dela. E aí, como é que vai ser isso aí? Entendeu? As empresas, as próprias empresas vão aprender a ser mais humanistas, porque elas vão perder vários funcionários.
Infelizmente, essa é a verdade. A gente tem um caso emblemático da empregada doméstica do Rio de Janeiro que faleceu porque cuidou da patroa e que voltou da Europa e que não tinha notificado nada. E aí é uma coisa violenta. As pessoas falam a letalidade do vírus e não sei o quê. Essa empregada doméstica teve sintoma num dia, morreu no outro. É uma coisa assim. Sabe qual é que é o detalhe? As pessoas não sabem direito qual é o comportamento do vírus, porque você tem depois submutações também pelo mundo. Eles estão tentando entender, já se falou que não tem problema com criança, depois veio a se divulgar que sim, tem problemas com crianças, elas já morreram também, já tem notificações sobre isso, com o coronavírus, que não gosta de calor, tudo mais. Quer dizer, a própria imprensa divulgou muita informação fajuta nesses últimos tempos aí. Eu vou colocar o... Eu só queria fazer uma pequena intervenção aí, que você falou que, no caso da imprensa, por exemplo, eu vou fazer hoje uma pesquisa, porque eu estou em estado de guerra, sabe, Conde? Você me conhece, você sabe como é que eu procedo. E eu fui ao supermercado e eu vi supermercado Extra, né? Posso até citar aqui, esse supermercado Extra, ele vendendo álcool 46% de NPM, que não resolve, que está enganando a população. O que resolve é o álcool de 68%, mas o mais eficaz é o de 70% de NPM. Quer dizer, olha o absurdo. Eu vendo as pessoas, eu tentando falar com as pessoas, porque eu sempre ando com a camisa do Lula, né? Então, eu chego e tento conversar com todas as pessoas, mas você sabe que se vir um cara que é, digamos, bolsonarista, ele vai me olhar estranho, e mesmo assim eu vou ter que conversar com ele. Então, tenha muito cuidado. Querido, isso aí não funciona, esse álcool 48% não funciona. Então, gente, 48% INPM, tem lá no rótulo, está indicando, compre álcool 70% NPM. Só isso que eu queria falar, Gustavo. Maravilha. Vamos colocar, então, um pedacinho aqui do vídeo do Lula para vocês. Importante, para quem não viu, vejam. Importantíssimo esse vídeo circular bastante no Brasil. Nesse momento, eu selecionei uma parte que eu considero importante aqui. Como melhor se comportar para combater o coronavírus e como o governo iria fazer para minimizar possível sofrimento da sociedade brasileira. Olha, aí o que eu vi foi o governo fazer um show de narcisismo. Ou seja, na verdade, o governo não estava preocupado em orientar a população, não estava preocupado em orientar o povo, ele estava preocupado em se desfazer da imagem negativa que ele se permitiu criar de tanta bobagem que falaram durante essa última semana. Sinceramente, eu nunca vi tanta bobagem junta na exposição de um governo que explicou o inexplicável. O que era importante era o governo ter avisado ao povo brasileiro o que ele vai fazer de investimento para minimizar os efeitos do coronavírus aqui no Brasil. Por exemplo, avisar quanto de dinheiro vai colocar no SUS, porque a emenda 95, ela tirou praticamente 22 bilhões e meio do SUS. Explicar quanto vai comprar de leito, quanto vai investir nos hospitais, quanto vai contratar de médico, quanto vai contratar de enfermeira, ou seja, como que nós vamos fazer para evitar que o coronavírus possa virar uma coisa muito grave no nosso país, porque grave já é por si só. E eu queria que vocês compreendessem a necessidade do cuidado, porque tem uma coisa que depende do governo, tem uma coisa que depende do hospital, mas tem uma coisa que depende de nós, é evitar que o vírus chegue até cada um de nós. Eu coloquei aqui um trechinho, Fabiano, para a gente sentir, quer dizer, é a palavra que precisa, liderança não tem, enfim, substituto, precisa de liderança. O Brasil está sem liderança e a liderança que a gente tem é o Lula. E a minha preocupação é que essa doação, porque o Lula não está preocupado com ele, como acontece com o segmento que é democrático, está preocupado com o todo. Imagina, ele teve 580 dias preso, ficou confinado, uma solitária, né? Que na verdade ficou sozinho lá, recebia visita e tal, mas ficou sozinho o tempo todo, e saiu sem reclamar.
simplesmente querendo justiça para ele e entendendo que tem muita gente no Brasil pior do que ele. E a Jandira Fegali, que você admira muito, ontem também disse uma coisa muito importante. Por quê? Ela disse que nós não, a própria esquerda, nós aqui mesmo, não estamos falando para a maioria da população brasileira que não tem um quarto separado para colocar quem está infectado com uma janela aberta arejada, às vezes sequer tem água em casa. Fabiano, passo para você enquanto eu vou coletando aqui outras imagens para mostrar. O que você, desse trecho do Lula, quer dizer, tem de comunicar, tem de informar a população. O Lula ficou bravo, viu, cara? Ele estava muito bravo com aquela coletiva inútil que o governo divulgou e que você justamente entrou no link do Jornal Nacional na hora que ele estava divulgando a coletiva. Fala para a gente, Fabiano. Eu estava escutando o Lula e me veio à cabeça aquele pastor lá na China, que ele foi responsável por 8.000 contaminações, né? É um pastor evangélico. Olha que interessante, né? 8.000 contaminações. E tem aqui o Silas Malafaia, desrespeitando a ordem judicial, que infelizmente foi cassada, né, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Cassaram uma ordem judicial que ia favorecer o povo, né, que ia fechar a igreja do Malafaia. Sabe o que o Lula faria? O Lula, que muita gente da esquerda reclama, porque o Lula conversa com todo mundo, aquela coisa. O Lula, ele ama o povo dele, por isso que ele conversa com todo mundo. Ele chegaria e falar, vem cá, Silas Malafaia, vem conversar comigo aqui. Porque ele sabe que o Silas Malafaia é um bajulador, entendeu? Ele ia falar, Silas, fecha a tua igreja, fecha para o bem do povo, sabe? Ele ia falar isso. Mas se o Bolsonaro, como ele pensa só nele, não, eu briguei semana passada com o Silas Malafaia, a gente desfez amizade, não, que se lasque. Enquanto você fala, eu estou colocando uma imagem aqui, uma matéria da agência pública. Pode continuar falando, querido. Não, eu acho interessante que as pessoas se atentem a exatamente isso. O Lula, ele é um cara que ele não está preocupado, digamos, com o que vão falar dele, ele está preocupado com o povo. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, Gustavo. Perfeitamente. Eu coloquei essa imagem para a gente ver a aglomeração de pessoas nas mega igrejas. É uma matéria da agência pública de ontem, dizendo que as mega igrejas não estão querendo interromper suas atividades de culto e tudo mais. O que é uma preocupação que a gente começa a ter. Eu até hoje postei uma mensagem, o seguinte, Fabiano, uma agonia muito grande, né? Preocupação com os nossos familiares. Por quê? Se esses 10% de fanáticos bolsonaristas insistirem em negligenciar os protocolos de prevenção de sépticos sociais, políticos, para conter a propagação do vírus, a gente pode ter o Brasil como a maior foco que vai dizimar a população brasileira, né? A gente está vendo a movimentação na Itália de caixões, e hoje tem outro dado, eu vou colocar aqui para vocês também, das curvas, e daqui a pouco o Fabiano vai falar da OMS. Fabiano, se eu estiver falando muito, você me fala, hein? Eu sou muito falastrão, mas você é a nossa estrela hoje aqui. Olha só, dados da John Bourne Murdoch, que é responsável por fazer levantamentos aí. Daqui a pouco eu especifico um pouco a natureza do levantamento, mas aqui a gente vê. Estados Unidos, né? Nós tivemos aí de ontem para hoje um crescimento muito grande de casos constatados. Cadê os Estados Unidos aqui? Aqui, US. Essa curva que está ascendente. Curva da China está atenuando. Coreia atenuando. Japão atenuando. Singapura, Hong Kong. Os países asiáticos têm a questão cultural. Itália ainda crescendo. Países europeus todos apontados para cima. O Brasil está aqui, né? O Brasil é candidato a ser dessas curvas ascendentes mais perigosas, em função da gente não ter um governo e em função de características também gerais, como, por exemplo, a aglomeração das igrejas, enfim, dos cultos,
e da falta de coragem de agentes públicos em realmente cessar qualquer tipo de atividade nesse momento, que é o momento mais dramático, e muitos italianos, muitos brasileiros estão na Itália avisando a gente, o momento é esse, não deixa para parar tudo depois. Fala, Fabiano. A gente tem praticamente um mês pela frente aí, né? Um mês que a cada dia vai aumentar a situação de desespero aqui no Brasil. Eu estou te falando isso porque a gente estuda essas curvas diariamente, a gente vê que essa coronavírus, Covid-19, ele é altamente contagioso, muito mais contagioso do que a SARS, do que o Ebola, do que todas essas doenças. E o compadre, meu camarada, hoje eu escutei a Lara, que é uma jornalista lá de Curitiba, né? Ela é uma pessoa que eu sempre ouço muito porque ela é uma estudiosa dos assuntos pertinentes à nossa sociedade. E o que é que acontece, meu camarada? A Lara, ela me falou uma frase que foi muito forte. Quem não aprendeu com a SARS e o Ebola vai pagar caro. Por quê? Porque a gente está numa situação... Porque sabe aquele lance que a avó da gente fala? Não mete o dedo na tomada, não. Aí você vai lá e mete, mas você é uma criança, né? Você não tem entendimento. Então, a gente está numa fase da condição aqui no Brasil humana que, mesmo tendo todos os dados do mundo, né, mesmo tendo todas as experiências do mundo, mesmo tendo todos os cientistas do mundo, a gente toma decisões erradas, né? Então, a China, o Japão, que tiveram o problema da gripe do frango, né? Enfim, tiveram esses problemas sanitários, eles souberam, eles criaram inteligência, eles compartilharam a inteligência com a OMS. Entendeu isso, companheiro? E você vê, por exemplo, hoje, o Ministério da Saúde sonegando dados para a OMS. Já são 3 dias consecutivos de dados. Só para você ter ideia, no relatório de ontem, que foi computada a primeira morte no Brasil, que aconteceu no dia 17. Nós estamos no dia 20. São 3 dias. Por quê? Porque, por exemplo, a OMS ela fica em Genebra, onde a OMS, conforme foi surgindo mais dados, ela está atrasando cada vez mais a emissão desses dados. Está estabilizado, entendeu? Ela tá atrasando a emissão dos dados. Por exemplo, meia-noite em Genebra é 8 horas aqui no horário de Brasília. Então, ela está acostumando a dar os dados entre meia-noite e 1h da manhã. Tá? Antigamente, ela dava 10 horas da noite. Hoje, ela está... porque ela tem mais dados e ela compila os dados um pouco mais tarde para dar um dado mais positivo. Então, aliás, mais positivo não, todos são negativos, é um dado mais coerente. Entendi. E aí, o que acontece? No dia 17, a primeira morte foi antes do meio-dia, ô Conde. Entendeu? De meio-dia até 8 horas da noite, por que não entrou? Os dados na Itália, eles começaram atrasando os dados na Espanha começam... só para você ver, a Espanha ela atrasou, ela ficou 20 dias dando os mesmos dados para a OMS. 20 dias. Era 2 pessoas infectadas. Aí, do nada, tem 73 e tem a primeira morte. Entendeu? Então, o que acontece? Isso é um absurdo atrasar esses dados. Não é pela questão do Brasil, é pela questão dos países em volta do Brasil, que, já tem 8 mortes agora nesse exato momento do Brasil. Opa, vamos se preparar, vamos fechar aqui quem vem do Brasil, vamos analisar. Está vendo aquela coisa do egoísmo? Então, companheiro, infelizmente, o 59º relatório que eu estudo ontem saiu com somente uma morte no Brasil. Eu posso pegar até ele aqui para você? Aqui, ó. 200, não sei se a galera dá para ver aí. Dá para ver. Brasil, 291 casos, é isso?
Eu não estou conseguindo ler daqui. É isso. 291 casos, sendo que 57 casos foram nas últimas 24 horas e uma morte. Esse é o relatório de ontem da Da OMS. OMS. Está aqui, ó. Aqui, ó, relatório de ontem da OMS. O 59º relatório. Está vendo aqui, ó? Estamos vendo aí. 19 de março. Fabiano, ou seja, o governo brasileiro não está repassando informações, não está reportando a situação do Brasil para a OMS, o que deve deixar e vai deixar em pânico os outros países latino-americanos vizinhos, que são os principais interessados em saber como é que está o controle aqui no Brasil. Eu queria trazer outras questões aqui. Então, Fabiano tinha investigado isso, essa notícia de que o Brasil não estava... Isso precisa ser denunciado, chegar na esfera política aí da oposição, que tem se movimentado muito e denunciado muito. Agora, é tanta coisa errada que praticamente não dá. Ó, eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês. Essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Em 3 dias... essa aqui é da internet, né? 3 dias de quarentena, consumo de internet fixa sobe 40%. A gente pode ter um apagão na internet, né? Preocupação das operadoras é que pico atinja entre 150% e 200%, que provocaria falência da rede. Eu tinha previsto mais ou menos isso, porque com as pessoas ficando em casa, a demanda vai aumentar muito, as escolas vão fazer transmissões para tentar manter as aulas à distância, as pessoas vão mais na Netflix, assistir filmes em alta definição, que consomem muita internet, e a gente sabe que a regulação brasileira é avançada, porque foi feita pela Dilma Rousseff, mas as operadoras não respeitam muito isso. Então, quem vai sofrer? Os mais pobres também, pela internet, que tem pacotes que são pacotes limitados. Então, se usar um pouquinho, já vai ficar sem internet. Então, essa é uma situação grave. Vou trazer outra aqui para vocês, importantíssima, que é do Prevent Senior, que é o hospital em São Paulo, que acusou a maioria dos casos. Ó, Prevent Senior tem hospital superlotado e insuficiência de funcionários de fiscalização. Então, eles têm uma rede de hospitais lá, foi onde foi localizado o primeiro caso no Brasil, eles não reportaram. Há um problema, né, grave, estão com muitos positivos de coronavírus nesse momento, são especializados em atender idosos, e aqui tem um dado revelador, né? Voltada para atendimento do público idoso, que muitos planos querem ir longe, a Prevent Senior se transformou em um modelo de sucesso. Seu faturamento passou de 1 bilhão em 2014 para 3,5 bilhões em 2019. Ou seja, tem alguma coisa errada, né? Quem dá um salto desse está fazendo algum tipo de operação que a gente não sabe direito. Essas questões, Fabiano, como é que você... Enfim, são mais e mais problemas que vão aparecendo, não dá nem tempo da gente tratar de todos eles. Você está aí em Brasília, acompanha de perto a movimentação política. Queria saber como é que está essa movimentação. Caiu bastante, quer dizer, as pessoas estão indo para o Congresso, deputados, assessores, já tem uma diminuição muito grande também, né? Eu tenho uma opinião particular quanto a isso. Eu acho que a governança, né, no caso, quem pode resolver os problemas, não é só médico que tem que estar no hospital, entendeu? Eu acho que as pessoas que são responsáveis pelo orçamento, pelas compras de materiais, logicamente focados na questão da saúde, né, essas pessoas têm que estar na linha de frente do combate também, né? O Bolsonaro fala tanto do Exército, né? Eu não estou vendo o Exército fazer nada, né? Você vê o companheiro Paulo Pimenta, que é um deputado que eu tenho ligação muito forte, inclusive foi aniversário dele ontem, né? Gostaria de reforçar o parabéns para ele. Ele está no trabalho. Eu acho que as pessoas que podem resolver os problemas, elas têm que ter a consciência do momento que a gente vive, que é um momento de estado de guerra, que a gente tem, como a Lara falou para mim, a Lara é muito... a gente tem que proteger e dar o máximo de conforto para os nossos médicos, os nossos enfermeiros,
o pessoal da vigilância do hospital, o pessoal da limpeza do hospital, porque ali sim vai ser feita a nossa guerra. Enquanto o Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos para fazer acordos militares de morte, né, para comprar armas, né, armas sucateadas pelos Estados Unidos para querer combater o inimigo que ele cria, que é a Venezuela. O que ele trouxe para o Brasil? 19 pessoas infectadas por coronavírus. 22, Fabiano. 22 já? Atualizado. Esse dado não me interessa muito, por isso que até onde eu vi tinha 19, por isso que eu não estudei. 22, e só ele que não está, e só... Nossa! É difícil. Não, e tem uma informação ainda de que 4 seguranças do Bolsonaro estão com coronavírus. Só ele não está? Só ele não está. Só ele, será? Porque a gente não pode confiar no Bolsonaro, né? Assim, você cara... Desculpa. Não. Confiar no Bolsonaro, você está daquela história do peixe, né? Do tamanho. E outra coisa. Tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo dizendo que o Bolsonaro se nega a apresentar o exame negativo de coronavírus dele. Os 3 que ele fez. Cadê? Quer dizer, ele deve ser um caso clássico de assintomático, porque ele não está tossindo e tal, tem essa coisa. Mas ele está multiplicando isso, querido. É uma coisa assim inacreditável. Para você ter uma ideia, a delegação do Lula da Europa não sei quantas pessoas foram, mas passaram por lugares que hoje estão conflagrados ali de pandemia. Voltaram, nenhum deu coronavírus positivo. A delegação do Bolsonaro foi para Miami, voltou com, agora nós sabemos aí, 22 casos. Fabiano Leitão, precisamos ouvir mais vocês. Deixa eu ler os comentários do bate-papo e vou passar para você na sequência. Tana Marina dizendo: Bolsonaro tanto mente que nem sente. Verônica Vidal, ele deve ter sido imunizado, ele e Trump. Bom, aí teoria já que eu não sei se eu... Ana T, nossa amiga querida, concordo com o Fabiano. Existem, inclusive, os médicos militares e muitos militares têm noções de primeiros socorros. Primeiros socorros. Eles também podem ajudar com serviços essenciais. Eu tô estranho, porque eles gostam tanto de militar para lá, militar para cá, mas cadê os militares para ajudar nessa situação no Brasil agora? Primeiro eu queria mandar um beijo maravilhoso para a companheira Natê, que ela é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu escuto muito. Eu estou sentindo até falta dela, que faz uns dias que eu não ligo para ela, né, porque eu estou estudando aqui e, na verdade, estou tentando ligar, ela não me atende. Atende o teste, né? Ela é uma pessoa que ela trabalha num colégio e esse colégio apresentou uma pessoa com coronavírus, então ela fez o teste, ela está de quarentena, acho que está tudo bem com ela, enfim. Deixa eu só falar para a Ana também, até hoje eu quero entrevistar a Ana, e como a vida é alucinada, ainda não rolou, eu mandei uma mensagem para ela, mas a gente vai colocar de novo isso aí na ordem do dia. Vai lá, Fabiano. Faz muito bem, faz muito bem, porque ela é iluminada. Então, assim, Conde, eu estou vendo, você falou no começo, né, vários chefes de Estado com discursos históricos enfrentando isso como uma guerra, né? E Bolsonaro, família Bolsonaro, Bolsonaro Kid, principalmente esse debilóide desse Eduardo Bolsonaro, que para mim tinha que ser preso, há muito tempo tinha que ser preso, ele atacando a China, né? Ele tinha que, se ele tivesse alguma consciência, algum preparo, né? Ele pediria perdão de joelhos para a China, que é o único país que já se ofereceu. É muito importante falar isso. Já se ofereceu. Ô, Conde, nós temos no mundo inteiro uma procura absurda por insumos para o combate do coronavírus. O principal item é um respirador que custa em torno de R$100 mil, tá? Baratinho ele. E aí você vê países no mundo inteiro tirando os impostos, né? Aqueles que produzem insumos para o combate ao coronavírus estão proibindo a exportação, como o Brasil fez, né?
Só que você não tem, você tem o único país no mundo que tem esses insumos e vai vender, ou então até doar, como ele fez lá para a Itália, que só num avião tinha 1.000 respiradores lá para o pessoal da Itália. Olha o tanto de vida que se salvou por causa desses insumos vindo da China. Então, o que acontece, companheiro? Esse cara ele tinha que ser preso ele fez um crime contra o povo dele, ofendendo sabe? É a mesma coisa que você está na sala de cirurgia, você ofendeu o médico que está cuidando de você, está no meio da cirurgia. É isso que ele fez, Conde. Ele fez isso. Ele tinha que ser preso imediatamente para não falar mais. Tira o celular da mão desse menino aí, que só fala bobagem. Aliás, não é só ele. Não é só ele. Porque isso é um crime contra o nosso povo. E outra coisa, Fabiano, o Brasil vai precisar da China com toda certeza. O mundo inteiro. Os Estados Unidos vão precisar da China com toda certeza, que os casos lá estão numa curva muito acentuada. E aí você faz isso, quer dizer, esse erro que você está falando aí do Eduardo Bolsonaro é uma vergonha total. O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, chancelou, né, a fala do Eduardo. Piorou a situação. E é isso que esse governo consegue. Ele estressa mais ainda, a população já está assustada. As pessoas estão sofrendo nas suas casas. Não é trivial, as pessoas ficam presas, apartamentos, a classe média. É um problema que atinge todo o segmento. Você imagina as pessoas que moram cujas casas são, enfim, você não tem quartos, você não tem às vezes nem o cômodo estabelecido. Olha, eu estou bastante preocupado, eu costumo ser um cara otimista, um cara assim, vamos lutar, vamos vencer. Acho que a gente vai vencer isso também, mas é preciso ter muito cuidado, porque não dá mais para aguentar uma inépcia tão pronunciada do pior governo do planeta Terra. Veja só, todos os países do mundo estão sofrendo. O Ocidente sofre mais que os países asiáticos, porque tem uma cultura mais avacalhada, digamos assim, de disciplina. Agora, o Brasil, além de ser Ocidente, tem o pior governo do planeta Terra, Fabiano. E aí fica difícil. E além do pior do governo, tem um povo que é, digamos, hipnotizado por uma comunicação muito competente, que entra no celular desse povo e faz minimizar os problemas para esse povo de uma doença que desculpa falar isso, mas vai devastar países durante esses próximos meses. Porque, cientificamente, se você, vamos lá falar de um ser humano, detecta uma pessoa e tem os cuidados necessários com essa uma pessoa, ela está lá com um aparato, com um médico, respirador, enfim, ela não é tão letal. Lógico que se tiver algum digamos, uma falha imunológica, já tiver algumas doenças, enfim, tiver um organismo fraco, infelizmente, ela tem um grau de fatalidade que não é tão grande, né? Mas o grande problema dessa doença é o alto grau de contágio dessa doença. Muita gente vai ficar doente. Eu vi um vídeo muito bom de um médico em que ele é muito... Não é assim, ele fala com detalhes. Olha só, eu tenho 10 respiradores, se tiver 30 doentes, eu vou ter que escolher quem vai viver. É isso. É muito simples. Então, Conde, a situação é grave. Eu queria passar alguns dados para vocês entenderem esse ponto de gravidade dessa doença, um comparativo com a Itália que a gente fez, né? O comparativo da Itália é bem simples aqui. No dia 25 de fevereiro, nós tínhamos, e 25 de fevereiro, só para vocês terem ideia, foi o primeiro caso detectado no Brasil, tá? 25 de fevereiro. Então, é o ponto zero do Brasil, é o primeiro dia do Brasil. E ele coincide exatamente em números ali com o ponto que a gente está agora, que ontem a gente tinha 6 mortes detectadas, já tem 8, se eu não me engano, né?
Não sei se pode ter aumentado enquanto a gente conversa, mas vamos lá. Vamos aos dados. No dia 25 de fevereiro, nós tínhamos 229 casos na Itália detectados e 6 mortes. No dia de ontem, nós tínhamos 41.000 casos, 41.035 casos e 3.405 mortes. São 25 dias. 25 só. Desse ponto que a gente está agora para o colapso daqui a 25 dias. Né? Colapso já... A gente sabe, muitos especialistas falando que a coisa vai piorar rapidamente no Brasil. Né? Agora, a curva de aceleração vai ser muito acentuada. Fabiano, eu só quero trazer as informações mais recentes aqui, vou até abrir a home aqui da Folha de São Paulo. Olha só, Senado aprova decreto que reconhece calamidade pública por coronavírus. Dória anuncia fechamento de parques e serviços em São Paulo. Olha só aquela notícia que eu te falei, ó. Bolsonaro se nega a mostrar exames que, segundo ele, deram negativo para coronavírus. E outras notícias aqui paralelas. É uma vergonha, né? Tem um presidente desse nível que não é capaz de produzir um discurso e que se nega a mostrar o próprio exame da pandemia, é uma coisa inacreditável. Por isso que o Lula ficou indignado. Fez aquela de emergência. E o Lula falou, ó, eu estou conversando com você, eu estou passando álcool gel direto. Eu estou vendo que você está o tempo todo aí. Porque eu recebi algumas reclamações, porque você sabe que eu tenho um tique nervoso de ficar pegando na barba, então eu estou disciplinado. Eu acho que eu peguei 2 vezes na barba aí. Falar do Lula novamente, que ele foi... O Lula é incrível. Ele falou como é que o Bolsonaro usou a palavra histeria por diversas vezes. Aí agora aprova o estado de calamidade. Pois é, falou. O Lula falou isso. O Lula é espetacular. Ele mata o Bolsonaro na unha. Na primeira, no piscar de olhos, né? Fabiano, vamos dar um pouco de alegria para o nosso público aqui? Acho que está na hora, né? Porque a gente tem de denunciar, tem de se indignar, mas a gente também tem de viver. E você nos ofertou dos episódios mais espetaculares aí dos últimos tempos, que foi entrar no link. Eu vou colocar o link aqui para a gente. Espera só um pouquinho, deixa eu localizar aqui. Vamos curtir junto isso, e daí na sequência você fala. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Vamos lá. Eu estou rindo, porque eu estou rindo da cara do Bonner aqui. Eu só lembro da cara dele. O presidente Jair Bolsonaro disse que esse encontro era uma demonstração de harmonia entre os poderes para solucionar essa crise provocada pelo novo coronavírus. E disse que as ausências dos presidentes da Câmara e do Senado eram mais que justificadas. Bonner, Renata. Obrigado, Giovana. Ao fim dessa reunião... Olha só, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu diminuir, vamos voltar. Gente, vocês viram essa cena antológica do Fabiano Leitão? Não é a primeira vez que você entra no Jornal Nacional, não é, né? Mas é a mais longa, né? Olha, eu vou te falar que eu não estou sem compreender algumas coisas até o momento, porque porque é a terceira vez que eu pego o Jornal Nacional. Caiu um negócio. O que você tem aí, ô? Você está com um bicho carpinteiro aí, rapaz? Não, é o fone que caiu aqui, eu estava pisando em cima aqui. Deixa eu até lavar a boca, eu peguei no fone aqui, limpar aqui. Mas o pessoal está pedindo para colocar o Bonner pedindo desculpa aqui. Deixa eu achar. Fala para a gente, Fabiano. Cara, então, eu estou sem entender algumas coisas até o momento, porque é o seguinte: o Jornal Nacional é a terceira vez que a gente faz isso, né? E o que acontece? Eu não entendi por que o Bonner teve que dar explicação. É uma coisa que eu ainda não consegui decifrar, né? Por que ele deu essa explicação? Porque de link da Globo, se você pegar Jornal da Globo, o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, que é no Jornal da Tarde, né? E o Jornal Nacional, foram 22 links, né? E
a Globo nunca fez uma declaração, nem um âncora, nem o Chico Pinheiro, nem a Maju, nem o Bonner, nem a outra que eu me esqueci lá do Jornal da Globo. Eu pegava, ainda quando era a época do, como é que é o nome? William Vac ainda. Enfim, nenhum deles deu uma declaração, porque eles têm esse padrão de qualidade, que é um padrão muito alto, né? O padrão de qualidade deles é altíssimo. Eu, com R$20, coloco de carro, de gasolina no meu carro e invado o link deles, que a potência da Globo, né, ridiculariza a Globo. É muito bom ridicularizar a Globo. Com R$20, você vai usar a publicidade do melhor governo e o melhor presidente da história desse país. É a melhor publicidade do mundo. Entendeu? Foi muito importante a sua entrada no Jornal Nacional. Você ativa a memória das pessoas que estão ali escravizadas pela Globo, esse monopólio familiar, que é a maior concentração, maior acúmulo de riqueza da história do Brasil. São os 3 filhos do Roberto Marinho, que, com as fortunas juntas, têm a maior riqueza brasileira, a maior fortuna no país, bilionários, quer dizer, às custas do trabalho do povo brasileiro. Eu vou colocar a desculpa aqui do William Bonner para a gente também degustar esse momento, né? Vamos abrir aqui o Bonner. Vai. Um esclarecimento. Agora há pouco, durante a entrada ao vivo da repórter Giovanna Teles, de Brasília, sobre a reunião entre os chefes de poderes no Palácio do Planalto, um manifestante tocou uma música que normalmente é usada em comícios do PT. O som foi captado involuntariamente pelo microfone da repórter enquanto ela relatava a reunião de Bolsonaro com Toffoli. Nós pedimos desculpas aos telespectadores. Olha, ficou feio para o Bonner passar esse mico de pedir desculpa. Foi captado involuntariamente. Mas é claro que foi involuntariamente. A Giovanna Teles não combinou nada com você, né, Fabiano? Cara, eu tenho até dó da Giovanna, que ela é... Giovanna, ela é, coitada, ela tá jornalista, fazendo o trabalho dela. Ela é a minha maior vítima nesse processo todo. Eu acho que foram 6 vezes da Giovanna. Ela podia pedir música para o Fantástico 2 vezes. E o Bonner, ele começa a ser infeliz já quando ele começa a fala dele, porque esclarecimento é uma fala racista, né? A gente tem que evoluir, né? Então, ele podia falar, eu gostaria de ficar evidente, né? Aí já melhorava. Estou corrigindo a fala do Bonner. Muito bom. Enfim, o que acontece? Eu não consegui compreender até agora por que ele fez isso, né? Eu posso falar para você, Fabiano. Você pode me ajudar. Eu posso falar por que ele fez isso? Porque essa invasão foram 18 segundos. 18 segundos no Jornal Nacional é uma eternidade. Quando eu vi o vídeo, eu tinha entrevistado, a gente tinha batido um papo naquele dia. Aliás, o condão é pé quente, hein, ô Fabiano? Acho que depois dessa entrevista, acho que você vai aparecer hoje de novo lá no Jornal Nacional. Agora, quando eu vi, eu fiquei vendo assim, falei, pô, que legal, né? Mas aí não acabava. Aí continuar, você tocou, dá para tocar até a Marselhesa, até o hino nacional dava para tocar naquela entrada do Jornal Nacional. Então, é por isso, quer dizer, ele se sentiu humilhado. E agora ficou muito feio, porque realmente o som ambiente, transmissão ao vivo, tem essas coisas. A Globo nunca se desculpou pelo som do ônibus que passou ali, transmissão ao vivo, é televisão, William Bonner, você não sabe o que é isso? Já esqueceu tão cedo? Quer dizer, evidentemente tem esse aspecto subversivo da sua entrada e deliberado, mas faz parte do jogo. Está com medo de jogar o Bonner agora, Fabiano? Então, é legal, mas eu tenho algumas... porque eu andei matutando um pouquinho, né? Algumas teorias por que ele falou isso. A primeira é de criminalizar o PT, porque ele fala PT, né? Ele já criminaliza o PT só nessas sílabas, né? E aí o que acontece? Tem essa, né, que para mim é a mais correta análise, né? Porque ele quer ser o isentão, né? E, enfim,
sofreu essa ação aí, ficou pau da vida, porque, veja bem, né, o cara é o editor do Jornal Nacional, e quem manda na bagaça toda é o William Bonner. Aí chega lá, ele faz horas, vendo frase por frase, porque eles são muito técnicos, eles são muito competentes em manipular o povo, não há como negar isso, né? Então o cara fica estudando 8 horas para botar o jornal, aí vem lá um miserável de um trompetista, estraga e coloca o jingle dos caras que ele mais odeia, que é o presidente Lula, né? Isso aí é de lascar, cara. Isso daí acaba com o cara, porque, olha, Gustavo, eu estudo muito, cada jornalista ali eu já sei qual é a vertente política só pela entonação de voz, né? Porque eu sou músico, e você é músico também, você tem essa aptidão. Então, o que acontece? Cara, acontecer isso com o Bonner, ele ter que falar isso, ou ele quer me intimidar, porque eu sei que eles vão investigar até o meu maternal depois disso. Eu até quero lembrar o nome da minha professora de maternal, que eu esqueci, né? Mas, assim, se eles quiserem me intimidar com isso, infelizmente, eles não me conhecem ainda, né? Porque eu, até o final da minha vida, eu vou defender o presidente Lula, a esquerda brasileira e o Partido dos Trabalhadores. Fabiano, deixa eu te falar o pessoal está encantado aqui, está todo mundo te parabenizando e tal. E concordo com você, eles têm essa coisa antipetista. Deixa eu colocar as imagens aqui dos comentários. Ó, os comentários dos nossos internautas aqui. Ó. Jaciaras Freitas da Cruz, Fabiano, o Lula é o nosso rei, abaixo de Deus e Jesus. Vander, você vai ter panelaço todos os dias. Verônica Vidal, e o cara do demente? Fabiano, você lavou nossa alma. Nina Rosa do Nascimento. O Fabiano é nosso. Jaciara Freitas da Cruz. Olha só, Tânia Maria, gostei dessa parte, parabéns ao Fabiano Leitão, Arauto, como aquele haitiano, olha só, Guerreiro, parabéns Fabiano, amei, grande compa, não para de chegar mensagem do Fabiano Leitão, tudo aqui coraçãozinho, palmas e tal, sensacional. Agora, Fabiano, seguinte, você foi homenageado, querido, pelo um dos maiores ilustradores do Brasil, meu amigo querido, nosso amigo agora, que é o Fernando Carvalho. Eu vou mostrar a imagem para vocês do Fabiano imortalizado aqui pelo Fernando Carvalho depois desse episódio. Olha só, olha que lindo que ficou. É o trompetista, né? E os 18 segundos. Eu tive a pachorra de contar, viu? Fui lá contar o que você ficou ecoando ali no Jornal Nacional. E eu quero mostrar também em primeira mão para o nosso público aqui. Deixa eu só preparar aqui, Fabiano. Só um segundo. Vou procurar no WhatsApp aqui. É o seguinte, eu estou preparando, querido, um artigo sobre você. E essa aqui é a nova imagem que o Fernando Carvalho já deixou para você. Olha que lindo aqui. Que bonito, né? Entrando aqui, o Brasil entra no seu ouvido e sai pelo seu trompete. Está aí a nossa homenagem para o Fabiano Leitão. Daqui a pouco eu vou escrever sobre você, já faz tempo. Eu já escrevi várias vezes sobre você. Vou escrever de novo. Você é meu amigo e você é uma inspiração para esse país, como os nossos ícones, como Lula, como Jandira, como Gleisi, como Dilma. E a gente vai precisar muito de você para superar esse momento. É um momento... A gente estava entristecido com a prisão do Lula, a gente conseguiu conquistar essa libertação do Lula, nosso maior líder político-social da história. Agora nós temos também de libertar o povo brasileiro dessa pandemia e desse governo tenebroso. Fabiano Leitão, suas palavras aqui para encerrar o nosso programa de hoje. Pô, cara, tem nem que agradecer. Você é meu irmão de coração. A gente, quando passar isso tudo, eu vou te visitar de novo. Eu sei da sua abnegação aí, da sua luta, e receber esse tipo de homenagem sua do Fernando, cara, é muito gratificante, porque eu sei que são pessoas que estão no mesmo rumo da luta, né? Pessoas que dedicam sua vida pela luta. E aos companheiros e companheiras, toda vez que a gente toca, a gente tem um objetivo, toda ação tem um objetivo, né?
Eu acho que a manifestação do povo que está caindo a ficha, ela é muito, muito espontânea, muito forte simbolicamente, mas faltou lembrar a eles quem era que lutava por eles, quem é que luta por eles, quem é que fez por eles, quem é que construiu hospitais, quem é que construiu universidades, quem é que deu bolsa, quem é que colocou os negros nas universidades, os pobres da periferia que não estavam na universidade, as pessoas que melhoraram de vida, sabe? Faltava isso. Por isso que eu me esforcei tanto para pegar a Globo naquele momento, porque eu sabia que tinha... Esse era o momento da memória ser ativada, sabe? Algumas notas até o Bonner ajudou nesse sentido, né? Falando agora, quando ele chega e fala que é do PT, querendo ou não, ele quis criminalizar, que ele não faz nada, ele quis sacanear, mas acabou ajudando. Ele ajudou. Enfim, mas isso, toda essa luta que a gente faz, que a gente fez, eu não estou só. Sempre tem os companheiros em Curitiba, a Tânia, a Lara, a Jaque, a Ivete, meu Deus, é tanta gente. Em São Paulo tem tanta gente. A Ana, a principal amiga, companheira que eu tenho em São Paulo. Você vê, aqui em Brasília tem tanta gente, os inoxidáveis, o companheiro Nonato, que é o nosso comandante de todas as quartas-feiras lá na frente do STF, a companheira Ana, o companheiro Humberto, a companheira Cláudia, a Regina. É muita gente, sabe? É muita gente. Deu uma pequena cortada aí no sinal do Fabiano. Vamos ver se volta aqui. Será que já é a internet falhando pela sobrecarga que está tendo no Brasil? Vamos ver, esperando estabilizar a imagem do Fabiano. Talvez tenha terminado mesmo. Ficamos, então, com essa declaração de amor ao Brasil do Fabiano Leitão. Pessoal, quero agradecer muito vocês aqui que estiveram junto nessa live. Talvez o Fabiano esteja tentando ainda... Voltei. Voltou? Fabiano, eu estava explicando aqui, estava com medo de que a internet já estivesse sobrecarregada. Já. A sua imagem ainda não voltou para mim. Ué, não voltou a imagem? A imagem ainda não. Agora voltou. Então, pode concluir, então, meu querido. Pois é, mas é isso, eu só sei tocar trompete. E, enfim, se eu soubesse fazer outra coisa... Trompete está aí do teu lado? Trompete está aí do teu lado? Eu acho que não. Não, tudo bem. Porque, assim, a gente podia terminar com esse ícone aí, também na nossa... Mas é melhor terminar falando das pessoas. É melhor, porque a luta é coletiva. Entendeu? Coletivo. Então, isso que está no discurso, que a gente respeita muito, que está no discurso do Lula, e das pessoas que respeitam a coletividade. Coletividade, essa é a palavra. E também tem uma palavra forte que me chegou hoje. Fala. É o Fabiano. Fabiano, fala. Não, por favor. Não precisa eu pegar o trompete, é só você botar a imagem da invasão aí. Qual imagem? A imagem da invasão. A imagem da invasão. Isso. Mas eu só queria dizer o seguinte: parar, né? Pare agora, é hora de você parar. O capitalismo não deu certo, né? Tem de ser. O Lula fez isso com todo o amor, né? Dentro do próprio princípio capitalista, deu autonomia, cidadania, soberania para as pessoas. E agora a gente está tendo essa lição gigantesca do fracasso que foi interromper o processo democrático no Brasil, do fracasso que foi eleger a pior figura humana da história da humanidade, figura desumana que é o Bolsonaro, e agora nós estamos diante do maior desafio biológico desse problema da pandemia histórica, todo mundo apreensivo. Vamos vencer, mas para vencer precisa fazer a autocrítica e precisa ter disciplina e amor ao próximo, não só a si mesmo. Fabiano, dá tchau para o pessoal aí, a gente vai encerrar, passar para outras lives. Beijo para você, sempre bom falar com você.
Valeu, companheiro. Braço e sigamos na luta. Sigamos na luta. Valeu, gente. Oi? Eu quero o Lula presidente de novo, porque demora muito. A gente demorou muito para ter um líder da capacidade do Lula, enfim, e a gente precisa lutar pelo nosso craque do time, que é o presidente Lula. Por isso que a luta não para, até ver esse homem subindo a rampa do Palácio do Planalto, que é o lugar dele, né? É isso aí. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Fabiano Leitão, beijo para você, querido. Valeu. Valeu.